Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda semana comigo, toda semana acompanhando, quem curte, quem compartilha. Quem chega aí pelo Spotify, vou pedir para deixar aquelas 5 estrelinhas que me ajuda, é gratuito e ajuda a gente a chegar mais longe. Quem está chegando pelo Deezer também, favoritar, ou pelo iOS, enfim, qualquer plataforma, qualquer tocador de podcast que você está ouvindo, ajuda a gente compartilhando, curtindo, divulgando. E é isso. Bom, lembrando que quem quer participar do Clube de Conto da editora Reformatório, Rabiscos, dá tempo, só mandar um salve aqui para mim no e-mail que está abaixo, ou me chamar nas redes, que está super ativo aqui o Clube de Conto. A gente lê um conto por mês, no começo do mês a pessoa recebe o conto, e no final, na última segunda, a gente encontra com o escritor ou com a escritora para bater um papo. São livros da Editora Reformatório, tá? É uma parceria Podcast Rabiscos e Editora Reformatório. É isso, sem mais delongas, vamos para o papo de hoje. Dizem que o tempo ameniza. Isso é faltar com a verdade. Dor real se fortalece como os músculos com a idade. É um teste no sofrimento, mas não o debelaria. Se o tempo fosse remédio, nenhum mal existiria. Com esse poema da Emily Dickinson, quero falar com o nosso convidado talentosíssimo e muito premiado, escritor Rafael Galo, que é autor dos livros Rebentar, que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, Réveillon e Outros Dias, Prêmio Sesc de Literatura, e o mais recente livro, Dor Fantasma, do prestigiadíssimo Prêmio José Saramago. Bom, antes da gente bater o papo com o Rafael, eu quero falar um pouco do livro Dor Fantasma, dar uma breve sinopse aqui. O livro conta a história de um pianista virtuoso, que é o Rômulo Castelo, e ele é um pianista paranoico à perfeição, e ele é um pianista, por conta dessa paranoia com a perfeição, ele é extremamente pesado com os outros, com familiares, amigos, ele não tem muito afeto, ele é muito duro, e ele tem como objetivo de vida chocar o mundo numa turnê na Europa, para tocar uma peça que é considerável aí, quase impossível de ser tocada, do Liszt, Liszt mesmo que fala, o Rondeau Fantastique, depois o Rafael vai falar se minha pronúncia está certa, que é uma coisa inimaginável de se fazer. Só que no meio disso tudo ele sofre um acidente que o impede de continuar tocando, que impede de continuar lutando por esse sonho. Eu acho que isso não é spoiler. E esse acidente muda um pouco a chave da vida dele, afunda ele numa depressão, numa espécie de nova vida. Acho que é mais ou menos isso, para que sabe um pouco sobre a obra. E agora conhecer um pouco mais do autor dessa história, querido Rafael Galo. Seja muito bem-vindo, Rafael. Prazer enorme estar falando contigo. Esse cara premiadíssimo. Oi, Tadeu, obrigado. Olá, todo mundo aí, obrigado pelo espaço. E imagina, agradeço essa apresentação muito generosa. Errei alguma coisa na sinopse? As Não, não, pronúncias? perfeito. Pronúncias estão Não, certas? não, tranquilo, é isso mesmo. E até Rondó, tem até essa forma, né, mais aportuguesada, mais latinizada, Tá vamos dizer tudo bem, assim. né? Tá tudo certo, tranquilo. Cara, você vem da música, né? Antes da gente falar sobre literatura, eu queria que você contasse um pouco da sua história musical, porque o livro ele é musical também, né? Além de ser um livro sobre dor, em suas várias vertentes, mas ele é musical. Queria que você contasse um pouco esse encontro entre escritor e músico. Da onde que vem a música em você? Sim. Minha relação com a música, ela já vem de longa data e ela já passou por várias etapas, vamos dizer assim, né? Mas bom, primeiro tem um gosto mesmo, assim, eu adoro música até hoje, eu ouço música quase o tempo inteiro, né? Se eu vou fazer qualquer tarefa que dure ao menos o tempo de uma canção, eu já estou colocando os fones de ouvido para ter algo acompanhando, né? E eu toco, né? Enfim, e, e aí lá quando eu era adolescente, especialmente, assim, talvez até meio pré-adolescente, que eu já era assim uma pessoa desde criança muito ligada a coisas da imaginação, de criação, e tudo mais. Eu tive acho que esse encontro, né, dessa coisa típica de adolescente, de gostar muito de música, de se identificar e de, enfim, encontrar ali os seus
como eu vou dizer assim, as suas referências mesmo, assim, né, de gosto, de visão de mundo, de discursos mesmo, de conversas, né, de alguém que eu acho que tem um diálogo, né, com a gente, que fala sobre o que a gente sente e tudo mais, né. Então eu tive esse encontro na adolescência junto com também com uma vontade por esse lado da criação, assim, da imaginação. Então eu também quis tocar, também quis criar músicas, aí montei bandas quando era adolescente, e aí a brincadeira foi indo mais longe, eu comecei a realmente compor músicas e a princípio, assim, por uma etapa assim razoavelmente longa dessa juventude, a minha ideia era ser um artista da música, assim, ser um cantor, um instrumentista, tocar, né? E aí eu fui fazer faculdade de música, inclusive, né? Quer dizer, eu fiz outras duas antes que não deram certo, eu acabei Quais são trancando. as outras duas? Cara, eu fui fazer primeiro design, que era chamado de uma tradução de desenho industrial na época. E era porque eu gostava de desenhar quando era criança, mas e adolescente também, assim, mas desenhar para mim era um hobby, né? E aí, como eu já estava na música, tinha sempre aquela conversa, né? Especialmente com os meus pais, assim, ah, mas música é complicado, então faça uma faculdade de plano B, né? Assim, qualquer coisa você tem uma profissão, se a música não der certo, você tem essa profissão, supostamente. Mas é aquela história, né? Assim, a música eu sentia que me exigia muito e a faculdade também, né? Então começou a não caber as duas coisas, eu falei, bom, não dá, o plano B tá inundando o plano A, né? E aí, enfim, né? Estava infeliz e tudo mais. Saí, aí eu fui fazer publicidade com a ideia de meio que, ah, então, sei lá, de repente eu faço jingles, sabe? Monto um estúdio e faço música para publicidade. É um jeito de fazer música, se, de novo, se o lado artístico não der certo, né? Mas tem uma profissão. Mas era um pouco mais desse lado, assim, mas aí deu menos certo ainda, assim, né? E aí, enfim, chegou um ponto que todo mundo olhou um para a cara do outro e falou assim: ah, não tem jeito, né? Música mesmo, né? Até porque também eu tinha uma coisa assim, ou pelo menos foi assim que eu convenci meus pais, de que assim, bom, se não der certo a carreira como artista, para mim vai ser legal fazer um mestrado, um doutorado, seguir na área carreira, na carreira acadêmica como músico, né? Estudar, assim, eu gosto de estudar, gosto da parte teórica também, né? Então, falei, bom, aí uma solução de compromisso razoável para todo mundo, né? E aí eu fui fazer essa faculdade, mas eu confesso, eu ainda entrei na faculdade com, assim, com a mentalidade de que, não, você é artista, tô só ganhando um tempo enquanto isso, e talvez aprendendo uma coisa ou outra, né? Assim, conhecendo gente e tudo mais, né? E aí eu me formei, já na faculdade eu comecei a trabalhar com trilha sonora, assim, para audiovisual, né? E comecei a estudar também sobre isso, eu comecei a dar aula sobre isso, e aí eu fui, enfim, aí por um grande tempo, assim, minha ideia era, ah, eu vou ser músico, mas eu tinha interesse em outras artes, assim, eu gostava já. E a literatura, por exemplo, era algo que eu gostava muito como leitor, eu já lia, estava sempre com um livro comigo, né, há muito tempo, e é aquela coisa, assim, eu tinha algumas incursões, né, então, ah, eu escrevia aqueles poemas de adolescente, eu aqui ali na vida eu pegava assim, ah, eu tenho uma ideia, aquela coisa de leitor, ah, vou escrever uma coisa, um trecho, não sei o que que é, se é uma crônica, se é um conto, se é um romance, mas eu escrevia uns pedaços. E também quando eu compunha músicas, nessa ideia, inclusive, de ser um artista da música, eu tinha essa coisa com a letra, assim, sabe? Ah, pô, eu quero escrever letras que realmente sejam mais, né, umas letras mais com mais substância, né? Não tanto aquele clichêzão, né? Só penso em você, não consigo te esquecer, né? Tipo, eu corria disso. Então, eu buscava também escrever letras que, sei lá, amanhã depois alguém lê e fala assim, pô, as letras são boas em si, né? Como texto. Então, eu tinha um pouco esse caldo todo, né? E aí que eu fui escrever, enfim, por essa coisa toda, né? De, ah, eu gosto, eu vou fazer. E aí eu comecei a escrever uns contos, assim, mais no tempo livre, assim, né? Não tanto com projeto de escrever um livro, mas aquilo foi crescendo, né? E para mim foi muito essa. Eu acho que a música me ensinou muito essa questão do aprendizado. Assim, tô vendo que você tem uma guitarra ali no fundo, você toca também, Eu né? toco, eu estudei música também, a minha trajetória é meio parecida com você também. Ah, Música, é? depois eu fiz direito como faculdade, sou advogado, Uhum. e a literatura veio acompanhando também. Pô, que legal. Então, eu acho que alguém que aprende a tocar um instrumento musical sabe uma coisa assim que eu acho muito importante e que eu acho que muita gente que escreve escapa essas pessoas.
que é o seguinte, quando a gente vai aprender a tocar um instrumento, você sabe disso muito bem, a primeira vez que a gente pega o instrumento na mão, é uma sensação de incapacidade plena, assim, né? Você fala, meu, nunca me senti Total. tão inepto para alguma coisa, assim, tão, né, assim, você não tem coordenação motora, você não tem o conhecimento cognitivo daquilo, o vocabulário, você não tem nada, né? E você precisa aprender tudo do zero. E você aprende, você, né, se desenvolve. No começo você olha e fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir, né, imagina, montar um acorde, né, na guitarra ou violão, pelo menos que você toca aí, e passar desse para outro ainda por cima. Eu não vou conseguir montar o primeiro, como vou montar um, depois montar outro, né? E aí eu acho que esse aprendizado, quando eu fui escrever, eu levei isso, sabe? Assim, eu falei, bom, escrever também é assim, a literatura também é um instrumento que eu preciso aprender a tocar, né? Não é só sentar e achar que, porque eu já sou alfabetizado e porque eu já tenho uma noção de como as histórias funcionam, que a maioria das pessoas tem, essas duas ferramentas, então é isso, eu escrevo e esse sou eu como escritor. Eu falei, não, eu preciso também praticar, preciso melhorar, preciso pensar, né? E E aí como que eu que você comecei a escrever. aprende? Eu acho que, por exemplo, na minha época, assim, eu comecei a escrever vários contos, vários, assim, escrevi dezenas de contos, dezenas, dezenas. Mas no começo, assim, vou escrevendo, sem pensar muito. Aí eu comecei a ler muito livros sobre escrita, né? Assim, esses livros que autores falam, Cortázar fala sobre escrita, esses vários assim, para pegar um pouco do que eles, né, assim, passavam e comunicavam. E aí uma outra coisa que eu acho importante também para mim, porque na época eu não conhecia cursos, oficinas, eu não conhecia nada da literatura, do cenário literário, sabe? Estava completamente por fora. Então eu pegava uns contos assim daqueles meus preferidos da vida, assim, sabe, as referências assim, sei lá, o Laços de Família da Clarice Lispector, Contos Novos do Mário de Andrade, várias histórias do Machado de Assis. Cara, eu pegava uns contos e eu ficava relendo, assim, muitas vezes, e meio que tentando desmontar o conto, assim, sabe? Então, eu li Peru de Natal, do Mauro de Andrade, que eu adoro. Que legal, fiquei emocionado, fiquei Nossa, eu comovido, amo também. surpreendido. É muito bom esse conto, né? Esse conto eu acho uma aula, assim, de escrita. E eu acho... E eu ficava assim, bom, então tá. Ele... me comovi, fiquei surpreso, não esperava esse final, tudo bem. Ela falou, mas eu vou reler agora sabendo como a história é, me colocando um pouco na cabeça se eu tivesse escrito, ou se eu fosse o Mário de Andrade, que soubesse que a proposta era aquela. Ele sabe desde o começo que ele quer botar um embate entre o peru, que representa a alegria, a renovação da família, e o pai morto, que era a tristeza, era coisa cinza e tudo mais. E como é que ele está construindo isso o tempo inteiro? Né? Ele que sabe que vai ser essa a proposta do conto. O que, que ele faz? Por onde ele começa a contar a história? O que, que ele apresenta? Onde esses elementos entram? De que forma? Quem são os personagens? Então, meio que eu falo igual o estudante de eletrônica que desmonta a rádio, assim, para ver as peças, como é que funciona. Eu desmontava os contos e ficava vendo as peças, assim, então, olha aqui, tá, essa frase, essa introdução, aqui a reviravolta, aqui não sei o que lá. E, enfim, foi um caldo disso tudo e de uma proposta, assim, também de, então vou sentar, vou escrever, em vez de só escrever. Eu era bem aquela coisa assim, eu tinha uma ideia, eu achava essa ideia legal, curiosa, eu sentava diante da folha em branco, vai, no computador, mas ainda é um simulacro de folha em branco, né, no computador, e, vamos ver o que vai acontecer. E sair escrevendo, assim, né? Que, por exemplo, isso é uma coisa que eu nunca mais fiz depois, né? Hoje em dia eu sempre penso nas histórias, assim, e eu não planejo, não é que eu faço a escaleta dos eventos, mas eu penso o que que eu quero, o que que conta, quais são os conflitos mesmo, onde provavelmente essa história eu acho que é mais adequada a começar a ser contada, né? Enfim, então tem todo não um planejamento de etapas, mas um pensamento, sei lá, para mim as coisas são muito esféricas, assim, sabe? Eu enxergo como uma esfera, assim, eu planejo essa esfera que eu quero criar com a história, né? Cara, quando eu li seu livro, tipo, dá para entender que você é organizado nas ideias, é um livro extremamente cuidadoso, você sente a história acontecer de um jeito muito fechado. Eu gosto disso também. Não fechado no sentido de enredo, mas fechado no sentido de que foi um texto cuidado, né? E quando eu vi que você estudou música e fez uma faculdade de música que exige essa disciplina e junta a isso
a história do Rômulo, que é um músico completamente paranoico. Me lembrou até daquele filme Whiplash, que é da bateria, você chegou a assistir? Uhum, sim, Também vi. era um cara maluco pela perfeição, né? Na bateria, que aquele filme é maravilhoso. Me lembrou um pouco algumas coisas nesse sentido, dessa, dessa ideia. E eu fiquei na cabeça o seguinte: o Rômulo Castelo é você em alguma medida, assim? Sim, sempre, né? O famoso "Ma Bovary c'est moi", né? Sempre. E eu acho que, em algum grau, tudo, assim, esses dias eu fiquei sabendo que o Saramago parece que escreveu sobre o Flaubert, né? Falou assim, olha, Flaubert, né, que falou que você é Emma Bovary e tal, eu vou ter que te corrigir em algum grau, porque não só você é Emma Bovary, mas você também é o marido dela, que eu esqueci o nome dele. É Eu o sou sim Charles um pouco. Bovary. Charles, é verdade, Charles Bovary. Aí ele fala o nome de todos os personagens, e você também é o fulano, e você também tem aquele outros amantes dela e tudo mais, né? E eu acho que sim, né? Eu acho que a gente é um pouco todos os personagens, assim, né? Eu sou um pouco Rômulo, sim, assim, e o Rômulo é um pouco representa muitas questões minhas, assim, a Marisa também, o Franz também, né, assim. Então, eu acho que pelo menos os personagens principais, assim, sempre tem muito, né? Claro, o protagonista, a gente nunca escolheu ele à toa, né? Assim, então, eu acho que, para mim, pelo menos, escrever tem muito a ver com isso, né? Assim, de ter certas questões com as quais eu quero lidar, ter certos momentos, sentimentos com os quais eu quero lidar, e que para mim, isso, tá? Eu sinto que se eu escolho esses personagens mais ficcionais, eles funcionam melhores, assim, para falar sobre essas questões, né? Se eu elaborasse uma autoficção, por exemplo, né? Falar assim, ó, então é um cara aí de uns 30 e poucos anos e tal, com essa história, com essa vida, para falar sobre um tal sentimento ou sobre tais questões, elas provavelmente não se traduziriam muito bem, eu acho. Elas não se transmitiriam para quem lê, porque eu acho que a literatura, em algum grau, é um diálogo, é uma conversa, né? Assim, eu não estou falando sozinho, senão não precisava botar no livro, né? Enfim, no papel, dar esse monte de trabalho para tanta gente até o livro chegar na mão das pessoas. Então, tem algo de querer transmitir, né? De querer que, como se o texto fosse uma espécie de fio condutor, assim, por onde passa uma forma de energia, e você querer que esse fio condutor seja o melhor material condutor para essa energia, que ela não se dissipe, né? Então, para mim, criar essas personagens, né? Então, o Rômulo, por exemplo, que é um exagero, né? De certos traços meus, mas também de outras pessoas, né? Assim, com os quais eu lido, em algum grau, para mim, essa soma que eu acho que fala melhor sobre essas questões que eu quero tratar no livro do que simplesmente falar da minha vida, né? Assim, que talvez ficasse um pouco, não sei, talvez um pouco menor, assim, né? Uhum. Então, para mim é um pouco isso, mas sim, no fim tem muito, né? E eu acho que essa questão do perfeccionismo, desse esmero, assim, tem muito pra caramba. Eu falo que essas perguntas é uma pergunta muito de lugar comum, que eu evito fazer, né? Tipo, Uhum, você se inspirou, você sentiu você mesmo quando foi compor o personagem e tal. É um lugar comum, mas nesse caso em especial, principalmente quando tem uhum, o acidente do Rômulo, quando tem essa puxada para baixo na história, né? Essa coisa depressiva e que carrega no título já, né? A dor fantasma. uhum, E, e eu vi que você vivenciou isso, né? Porque você escreveu esse livro e você foi premiado num dos maiores prêmios da língua portuguesa, né? Que te uhum. colocou num outro lugar no sentido de que, olha, vamos observar essa pessoa, porque prêmio hoje é isso, né? Você entra numa estante ali que tá, olha, você, ainda mais o prêmio Saramago, José Saramago. E eu vi isso de você, além da música, né? Esse caminho de dor que você vivenciou e que esse livro, de certa forma, te foi um resgate também, te recolocou num caminho também. Tá muito curiosa a história, a jornada desse livro, assim, que eu não teria nem como contar, assim, porque foram 6 anos, né? Eu comecei a escrever em 2016 e passou por tantas coisas, assim, que, enfim, mas essencialmente, assim, né, para resumir e para focar um pouco nessa questão, né?
ele nasce, né, isso que estava comentando sobre tentar buscar uma história que comente, né, sobre um certo sentimento, mas ele nasce do momento em que, né, como eu disse, eu trabalhava com música, aí a literatura entrou na minha vida, não era um projeto, né, eu nunca tive assim, um projeto, vou ser escritor, mas eu comecei a escrever, e aí, enfim, né, tentei aprender, acho que melhorei, montei um projeto de um livro, esse livro ganhou o Prêmio Sesc, que foi o Réveillon em Outros Dias, né, meu primeiro livro, e essa questão de escrever entrou de vez na minha vida, e foi uma daquelas coisas que eu, sabe, dei um tapa na testa, pô, porque eu não pensei nisso antes, sabe, assim, para mim escrever literatura é desse espírito de criação, né, que eu tenho, assim, é a atividade que melhor, assim, se encaixa comigo, né. Enfim, aí, então isso deu certo, e isso mudou minha identidade, mudou meu lugar no mundo, e mudou o curso da minha vida como um todo, e eu segui escrevendo, e aí chegou um ponto que eu falei, bom, ok, a literatura me dá essa realização pessoal, criativa, mas não me dá o dinheiro para eu pagar as contas e não precisar trabalhar com alguma outra coisa, eu preciso trabalhar com alguma outra coisa. E o trabalho com música já vinha, enfim, não só trabalho com música, mas toda a minha realidade, a organização da minha vida estava me incomodando há um tempo, assim, né? Estava muito complicado tudo, assim, eu estava me sentindo um malabarista, assim, de mil coisas e eu não estava dando conta. E eu falei, bom, se eu fizer aquela coisa, né? Eu escrevo para minha realização pessoal e eu tenho um trabalho, passo num concurso público, entro para a linhagem dos escritores burocratas, né? Que é extensa, não estou sozinho lá, Nossa, são muitos. são muitos, né? Eu falei assim, vou tentar esse modo de vida, que pelo menos eu tenho paz para escrever, né? O dinheiro vai estar lá todo mês na minha conta, o expediente é aquele, certo horário acaba, depois eu estou livre e tudo mais. E eu fiz isso, eu prestei um concurso e eu entrei para trabalhar como escrevente no Tribunal de Justiça. E, e no começo isso foi assim terrível, terrível para mim, né? Por várias questões, assim, não só pelo trabalho em si, mas enfim, foi todo um momento ali muito ruim. E aí eu tive essa sensação, falei, puxa, eu sou, pô, vim da música, eu sou um artista, né? Sempre gostei de criação, agora eu tô aqui preso, cara, num trabalho que não faz sentido nenhum para mim, numa situação muito estranha, muito diferente, não me reconheço aqui, tá muito difícil isso. E, e teve nisso, inclusive, um processo depressivo, realmente, assim, enfim, diagnosticado, comecei a tomar medicação e tudo mais. E aí que eu comecei a escrever o Dor Fantasma, né? Mas, de novo, né? Se eu escrevesse a história de um cara de, sei lá, 35, 36, não lembro quanto eu estava na época exatamente, dos 35 anos, que ele trabalhava com música, aí ele passa num concurso, trabalha com burocrata, e fica mal porque não é o que ele queria fazer. Pô, quem vai querer ler esse livro, né, cara? Assim, parece a coisa mais chata do universo, né? Assim, então, Aí meio que eu falei, bom, simplificaria a sua dor, talvez, né? Tudo isso, né? sabe, parece só meio um probleminha insignificante, né, tudo mais e tal. Eu falei, pô, mas assim, mas o sofrimento, ele é real, né? Assim, o meu sofrimento naquela época, a minha angústia era real com aquilo. Eu falei assim, Não dá pra então, comparar, tipo, né? Sofrimento. Não dá pra falar, esse sofrimento é pequeno, né? exato, exatamente, exatamente, né? E aí eu falei, bom, preciso encontrar uma história que represente isso. E eu já tinha essa ideia de um pianista, de um grande pianista que tem esse acidente e não pode mais tocar, né? Eu falei, pô, acho que aquela história daquele pianista que eu tenho que escrever agora. E eu comecei a escrever, então, assim, eu comecei a escrever basicamente é, por conta dessa depressão, assim, sabe? Essa depressão também me colocou nesse rumo de falar, não, então, eu tinha até começado um outro romance na época, eu falei, não, esquece esse outro, pega isso aqui, essa é a história agora, né? E, enfim, os anos foram passando, né? Porque eu demoro para escrever, eu fiz o tratamento, tenho feito terapia, mudei minha vida, tudo mais, tive uma primeira melhora, fiquei bem, tudo mais. Cara, e aí, só que aí passaram-se os anos, principalmente ali por volta de 2020, eu tive outras reviravoltas na minha vida, assim. Eu terminei a primeira versão do Dor Fantasma em 2019, final de 2019, e, pô, 2020 para todo mundo já foi, né, assim, caótico, né, foi meio apocalíptico, e eu tive outras questões pessoais também junto, assim, sabe, assim, virei aquele personagem, sabe, essas histórias que
a história íntima da personagem espelha o caos do externo do mundo, assim. Aham. Eu vivi esse período, assim, 2020, 2021. E, e eu parei de escrever, praticamente. O Dor Fantasma, assim, eu larguei, umas pessoas leram, não gostaram, né? Foi para editoras que não quiseram, enfim, aconteceu tudo. E aí, eu tive um novo episódio de depressão, tive o segundo, que foi até pior do que o primeiro, Na pandemia que já? na pandemia, no começo de 2021. Cara, e foi todo Tudo um, muito nossa, foi recente, então, Rafael. tudo muito recente, é. Então, assim, e aí foi toda uma demolição de mim mesmo, assim, todo, assim. Tanto que eu sinto que eu saí disso tudo uma outra pessoa, né? É, eu até, enfim, vou aproveitar e fazer um pequeno jabá. Vai ser uma nova versão do Rebentar, que é meu romance anterior, que eu meio que reescrevi ele, assim. A história é a mesma, mas eu praticamente reescrevi, mudei um monte de coisa das personagens e tudo mais, porque quando eu saí, esse novo Rafael, eu falei, pô, mas eu quero também agora poder. O Rebentar, que é uma história importante para mim, também ela já não, a forma como ele estava já não me contemplava. Eu falei assim, eu quero que ele volte a me contemplar, eu quero voltar, eu quero ter um rebentar que eu volte a, sabe, assim, a gostar de entregar para as pessoas, gostar que as pessoas Você leiam, né? mexeu na história? Como é que você mexeu nisso? Cara, eu mexi nas personagens, mudei umas cenas, mudei o texto. Então, assim, a estrutura é essencialmente a mesma, mas eu mudei bastante coisa para voltar a ser um livro que fala assim, não, esse livro aqui eu acho que eu acho que quebrou certas estruturas de pensamento que eu tinha e que tinham muito a ver com o Rômulo, vamos dizer assim, que eu acho que estavam transpirando no Rebentar também. E eu queria tirar isso, assim, né? Eu queria voltar a gostar do livro, voltar a gostar que ele fosse lido e tudo mais. Então foi todo esse processo, né, de me reconstruir também, de uma certa forma. E aí, quando eu saí disso tudo, que foi logo, já lá no final de 2021, assim, aí o que aconteceu? Eu estava saindo disso tudo, sem saber o que ia fazer, né? Assim, o Dor Fantasma eu já tinha pensado, puta, esse livro ninguém gostou, não deu certo, também já nem sei mais se eu devo continuar com ele, se ele me representa mais, assim, né? Isso tudo foi antes de eu pensar que poderia ganhar o Prêmio Saramago, pensar que sequer poderia concorrer, né? Porque até então o Prêmio Saramago era para livros publicados de autores até 35 anos de idade, eu já estava com 40 nessa fase, né? Aí já não sabia mais o que fazer, já nem pensava em reescrever o Rebentar, Ele assim, era tava. com limitação de idade, o Prêmio Saramago? Ele ainda é, só que ele aumentou para 40 anos de idade Ah, tá. agora. E agora é para inéditos, né? E aí, então, eu tava nisso, assim, puxa, aí final de 2021, sem saber o que fazer, assim, Tadeu, quase, sei lá, eu tinha meio que me desmontado inteiro, tava tentando me remontar sem saber, assim, pô, e aí, como escritor, como é que eu me remonto? Quem vai ser quem vai ser esse supostamente novo Rafael, né? E eu estava às voltas com isso, sem saber o que fazer, sem saber se eu começava um romance novo, sem saber se eu jogava o Dor Fantasma no lixo, sem saber se eu tentava publicá-lo assim de uma forma mais fácil, sabe? Assim, eu já não tinha nem mais ânimo, assim, e isso é um erro meu, tá? Assim, não é que 10 editoras me recusaram, não foi isso, né? Assim, é que eu me senti tão atingido naquilo que as pessoas falaram negativamente do Dor Fantasma, porque era justamente o que eu estava combatendo na minha vida, E sabe quem assim, eram e, essas e eu, pessoas? leitores, escritores, leitores beta, os famosos leitores beta, mas que são gente de muita referência, que escreve também, e que acho que eu estava nesse grande processo, assim, o Dor Fantasma é uma história muito louca nesse processo, porque ele meio que virou o processo da minha vida, assim, eu não acho que, assim, escrever um exorcismo, aquela história que as pessoas usam, mas nesse caso meio que foi, assim, né, ou foi um embate com isso, assim, né, e, e aí eu acho que as pessoas acusaram que o Dor Fantasma ele tinha justamente o problema que eu queria combater. E isso me desmontou também, né? Foi parte desse desmonte. Então, quando eu fui me remontar, eu falei, bom, e aí o Dor Fantasma, ele vai sobrar nisso? Ele tem como sobreviver a isso? E eu estava ainda nisso, mas ainda esperando um tempo, assim, sabe? Dando um tempo para mim mesmo, assim. E aí apareceu o edital do Prêmio Saramago, no final de 2021. E eu fui ver de curioso, porque eu falei, né, assim, eu tinha ouvido rumores, assim, parece que a idade limite vai aumentar para 40 e tal. Eu falei, bom, eu tô com 40, mas eu tinha que ter livro publicado, não publiquei nada, né? Fudeu, assim, era meu sonho ganhar o prêmio, mas
não vou poder, né? E aí eu fui ver o edital e era para O livro inéditos. tinha que ser publicado antes, né? Agora que é para Antes, inédito, né? isso, até a edição anterior era para livros publicados de autores com até 35 anos. E agora mudou para inéditos e até 40 anos. Eu tinha um inédito e tinha 40 anos. Falei, bom, vamos lá, né? Minha última chance aí de concorrer. E eu até comecei a escrever outros romances. Falei assim, tinha uns meses, assim, acho que, sei lá, 5 meses de tempo para inscrição. Eu falei, vou tentar escrever um romance rápido, assim, sabe? Nessa onda de, vou me reformular como escritor, agora eu vou escrever rápido, não É vou uma coisa demorar anos para catártica, escrever. assim. Imagina, falhei miseravelmente, não consegui fazer nada, assim, né? E aí chegou uma certa altura, que sei lá, faltava acho que 2, 3 meses para o final das inscrições. Eu falei assim, bom, não vou escrever, né? Não escrevi em 3, não vou escrever em 2, né, meses. Falei, ou eu vou pegar o Dor Fantasma e reformular, ou não vou ter nada para mandar. Eu falei, eu preciso mandar alguma coisa, né? E aí eu fiz isso, aí eu peguei o Dor Fantasma e eu meio que reescrevi ele também, assim, sabe? Reformulei e mandei também, assim. E mandei e imediatamente me arrependi, assim, falei, meu Deus, cara, ninguém gosta desse livro, puta, que vacilo, sabe? Aí teve outro editor que recusou também, no meio do caminho e tal, eu já tava assim, tanto que aí de novo, assim, perto de sair o resultado, depois que eu mandei, e que tava naquela fase de espera, né, porque você espera meses até ter o resultado e tudo mais, e aí eu recebi outra recusa, né, assim, cara, eu já tava assim, já tava embarcando pro meu terceiro episódio depressivo, assim, falei, puta, eu vou cair de novo naquilo, e eu não sei, tipo, já não queria mais escrever, sabe, eu vinha me sentindo, assim, muito, não sei, com muito fracasso, assim, né, e de novo, assim, eu digo isso, assim, é, com toda o meia-culpa que eu posso fazer, porque, assim, a partir do momento que eu ganhei o prêmio, um dos primeiros impulsos assim meus foi meu, e porque eu vejo muita gente desanimar com a literatura, né, assim, ainda mais nesses últimos anos, né, vários amigos e amigas minhas que escrevem, assim, todo mundo quebrou, né, pô, pandemia, Bolsonaro, meu mundo virou de ponta cabeça em poucos anos, né, parece que perdeu sentido aquilo que a gente fazia, né, então a minha vontade era pegar todo mundo e chacoalhar, assim, falou, meu, não desanima, sabe, assim, vamos escrever, pega aquele livro, começa outro, porque também eu teria vontade, assim, de com essa nova injeção de ânimo, poder chegar para o Rafael de antes e falar, meu, mesmo que você não ganhar para o Saramago, cara, não vai desistir assim não, sabe? Assim, manda para outras pessoas, escreve outra coisa, né? Mas é difícil, né, quando a gente, assim, eu acho que, e não é difícil explicar, porque a questão não é ser recusado por editores, que isso faz parte, sabe, do trabalho, não é não vender, não é não ser sucesso, mas assim, tem certas coisas eu acho que pegam a gente de um jeito que você fala, puta, esse ponto aqui, isso aqui acaba comigo, né? Esse é o meu calcanhar de Aquiles. E o meu calcanhar de Aquiles foi atingido nesse momento, sabe? Assim, foi atingido assim, com marteladas, sabe? Com crítica na história, você pode falar sobre isso? Sim, eu acho que mais do que a história, assim, porque a história a gente arruma, assim, né? Se alguém fala assim, o final tá ruim, você abre um arquivo novo e arruma, né? Pergunta para a pessoa, fala, mas eu acho que tinha um problema mesmo, assim, e tinha de fato, sabe? Essas pessoas me ajudaram. Elas não estavam erradas. Elas me ajudaram. Mas eu acho que era esse problema de relação com a vida mesmo, com o mundo que, vai, em linhas muito gerais, assim, eu acho que o Dor Fantasma, né, um dos temas é essa questão da rigidez, né? Assim, tipo, o Rômulo, um dos grandes problemas dele, se não o grande, na verdade, é a rigidez dele, né? Ele não se abre para a vida. Não que eu fosse tão rígido quanto o Rômulo, mas eu acho que eu tinha uma rigidez, assim, eu acho que eu tinha certas maneiras de lidar com as coisas que eram muito, não, tem que ser assim, tem que ser assado, olha isso aqui, esse é o jeito, sabe, assim, eu acho que eu tinha um pouco isso, né, e acho que isso engessou um pouco a história, engessou um pouco os personagens, e isso eu precisava mudar em mim, e eu ainda não sabia como, né, eu mal percebia, assim, eu não sacava que estava tão proeminente, e as pessoas apontaram isso, né, e eu achava que aquela coisa, sabe, assim, eu achava que o Dor Fantasma era justamente, olha, meu grande ato contra isso, e era o grande ato de confirmação daquilo em mim, né,
Então, enfim, era quase, sei lá, uma cruzada assim de uma vida, né, assim, de um aspecto emocional que tinha grande derrota ali naquele momento, sabe, assim. Então isso para mim foi o mais difícil, né, e que junto com outras coisas, tá, não foi sozinho, mas junto com outras coisas realmente desmontaram o chão debaixo dos meus pés, sabe? Cara, quando você fala isso, e você, esse livro de certa forma te salvou, de certa maneira, quando você escreve ele em algumas etapas da sua vida, e você se viu, não curado, curado é uma palavra muito forte, mas se viu restabelecido da depressão. Uhum, É, é tudo muito recente, né? E você sente medo das novas frustrações que estão por vir? Porque quando você ganha um prêmio dessa envergadura, você meio que é colocado como o melhor. Olha, ele é o melhor dessa disputa e a gente sabe disso. E as frustrações novas te dá um pouco de medo, fala, nossa, porque a depressão sendo muito recente, você acredito eu que está curando ainda, né? Não há que se falar numa ruptura total, né? Porque é coisa química da cabeça, não tem o que fazer. uhum, Você sente esse medo, você fala, nossa, como que vai ser a partir daqui agora, né? Como que eu vou lidar com isso? Porque a princípio teve um motivo para tudo isso. Você se restabeleceu, você enxergou problemas, você criou uma nova solução, você venceu uma etapa, né? Mas a vida vai te levar para longe ainda, né? Como que você vê isso? sim, claro. É, eu acho que, bom, eu tenho um cuidado quase, eu não vou dizer que é constante, porque parece que eu estou pensando nisso o tempo inteiro, mas assim, para mim hoje a sensação que eu tenho é que é uma questão com a qual eu vou lidar a vida inteira. É como alguém que é diabético, sabe assim, né? Ou alguém que tem asma, né? O tempo inteiro você vai lidar com aquilo de algum grau, que ainda que você não esteja numa crise, você tem que ser cuidadoso, tem que ficar atento, né? E eu sinto isso até porque, por exemplo, é bastante curioso. A, a minha depressão, por exemplo, ela está muito. Acho que tem duas coisas que, para mim, eu vejo hoje, tá? Que, de novo, pode mudar porque pós-prêmio mudou também um pouco, né? É, eu sentia que antes a minha depressão estava muito ligada a essa sensação de que eu não sou quem eu perdi o meu eu, né? Que é uma coisa que o livro fala o tempo inteiro, né? É, e aí eu sinto que agora, e eu já sabia que, porque quando eu fui no tratamento médico e tudo mais, foi falado que estava ligado à ansiedade e tudo mais, e eu falava, mas eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu não sinto, assim, que é por uma questão de ansiedade. Hoje, para mim, no presente, fica mais patente isso, fica mais nítido isso, que está ligado à ansiedade. Então, por exemplo, eu vejo que hoje, se eu tenho muita ansiedade, se eu tenho, inclusive euforia, inclusive o lado bom, né? Que isso eu tenho que ter um certo cuidado hoje também. Se eu fico muito com muita coisa, puxa, tem entrevista, tem a viagem, tem não sei o quê, tem um monte de coisas para resolver, isso depois vem uma espécie de ressaca, sabe? Assim, quase como se. E eu acho que é uma coisa do corpo mesmo, assim, né? Parece que o corpo ele fica tão agitado, né? Sei lá, substâncias lá dentro, sei lá, adrenalina, noradrenalina, não sei quais são exatamente. Eu acho que elas sobem, elas têm um pico que eu acho que o corpo meio que começa a jogar com as substâncias depressivas, né, para baixar aquilo. Assim, o corpo fica buscando equilíbrio, né? Mas aí depois, quando passa, né, assim, sobra, né, sobra substância depressiva no corpo. Então eu tenho aquela ressaca assim de ficar meio mal, ficar meio bodeado, ficar desanimado, né? É um pouco parecido, tá? Eu não uso essas drogas estimulantes, nada assim, mas assim, a experiência é um pouco parecida, talvez, né? Quando alguém usa, tipo, não sei, cocaína, heroína, essas drogas que são muito estimulantes, né? Você coloca o seu corpo num estado de estímulo, né? Super alto, radical, extremo e súbito, e o seu corpo produz um monte de substância depressiva para baixar aquilo tudo, né? Porque senão, enfim, até para te proteger, para te colocar em equilíbrio, né? E é aquela coisa, como você produziu artificialmente, aquele high todo passa mais rápido e você ainda tem um monte de substância depressiva no seu corpo, por isso a rebordosa depois, o pessoal fica deprimido, enfim, vai procurar droga de novo. O meu, eu sinto isso com ansiedade, de uma certa forma, né? De novo, não uso essas drogas, mas é como se, pá, eu fico muito
mesmo que eu fique muito eufórico, muita coisa e tudo mais, depois vem um período assim meio de baixa, sabe, assim, e que eu tenho que cuidar, né? Até porque uma coisa que eu sinto, estava conversando sobre isso outro dia com uma conhecida minha, eu acho que depois da depressão, o mais difícil não é você ficar alegre, você ficar feliz. Isso eu, enfim, isso eu adoro quando acontece, é bom. O mais difícil é você reaprender a ficar triste, mas só triste, só triste, só triste, só frustrado, assim, só uma coisa que coisas chatas acontecem, é o que você falou, tem frustrações, eu continuo tendo recusas de outras ordens, eu continuo tendo fracassos, né? Eu continuo, não sei, eu continuo fazendo eventos com a plateia absolutamente vazia, sabe assim, não é, né? Não virei o cantor das multidões da noite para o dia. Então, tudo isso é muito estranho, né? Ainda assim, é muito frustrante, né? E aí, assim, ter só frustração, sabe? Assim, só, pô, que chato, né? Fiz evento, divulguei, achei que, né? E a gente não foi ninguém, né? Isso é só isso, né? Eu sinto que isso também é o corpo, assim, e eu já li que isso acontece mesmo. Parece que é quase uma nova configuração dos neurotransmissores mesmo, sabe? Assim, que eles vão se conectando e eles vão puxando as mágoas, vamos dizer assim, né? Então, eu costumo chamar assim, pô, parece uma teia de mágoas, né? Então, assim, o evento não teve ninguém. Em vez de eu só falar assim, que chato, o evento de quinta-noite e não teve ninguém, vamos pro de sexta. Não, evento de quinta-noite não teve ninguém. Então talvez a minha carreira como escritor já esteja ameaçada, já vou cair no ostracismo. Porque, claro, na minha vida tudo sempre acontece isso, dá certo por um tempo, mas depois dá errado. Claro, também, né, sendo esse cara burro e feio que eu sou, sabe assim, você começa a ligar com tudo. E também, claro, por isso, é por ser burro e feio que lá atrás, aquele primeiro amor na adolescência te humilhou na escola, sei lá o quê. Eu tô inventando tudo isso, tá? Mas assim, que seja o que for que você tem na sua vida, vai conectando tudo, assim, sabe? A hora que eu vejo, eu tô assim, com uma poluição, né, de mágoas mesmo, assim, sabe? Tomando minha cabeça, se eu deixar, né, assim. E ainda que eu não deixe, assim, é meio difícil, assim, é meio uma luta, sabe? Então, eu tenho que começar, eu tenho tido que encontrar certas ferramentas mesmo, como meditação, como, enfim, vários recursos mesmo para não cair nessa, porque senão, puta, eu vou cair direto, de novo, né? Tem uma frase do Chico Buarque que fala: Ouça o conselho que eu te dou de graça, é inútil dormir, que a dor não passa, né? Uhum, E eu te ouço falando nisso, eu sei que muitas vezes aqui no Rabiscos, nesses 5 anos de podcast de literatura, é muito comum a produção num, numa situação depressiva do escritor e da escritora. É muito comum falar sobre o luto, falar sobre as dores, falar sobre essa cobrança que eu acho que todo artista tem, né? A gente se cobra muito, uhum, é o que você falou, uhum, a gente não sabe muito ao certo lidar com algumas coisas, porque mexer com arte é sempre a corda bamba, né? Não te dá segurança mexer com arte, não te dá uma tranquilidade para você criar. Às vezes a pessoa não tem nenhum ócio que ela precisa ter para criar, ela não consegue ter essa parada assim. E isso na sua criação, hoje você conseguindo se analisar de fora, né? Saramago que fala isso, uhum, né? De você de olhar de fora, né? uhum. Você se olhando de fora agora, você acha que você está mais forte para criar? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que tava até falando isso esses dias com a minha namorada aqui, a Babi, né? Que eu acho que eu tenho a impressão que agora, né? 10 anos depois do primeiro livro, assim, e depois de eu ter publicado alguns, assim, eu sinto que agora eu tenho me encontrado mais com uma escrita, assim, não com a escrita em si. Com a escrita em si, eu ainda acho que eu tenho muito que buscar. Mas eu acho que como eu vou dizer, com o ato de escrever, né? Com o jeito como eu escrevo, assim, eu acho que para mim era uma luta muito grande sempre, né? Era tanto que assim, eu quero demorar menos para escrever, mas ainda assim escrever melhor, sabe assim, não para apressar, não é uma questão mercadológica, não é sabe aquelas conversas que eu detesto, assim, tipo assim, escritor tem que lançar um livro a cada 2 anos, senão não sei o quê, cai no esquecimento. Não é isso de jeito nenhum, né? É,
mas eu queria por mim, sabe, assim, para que a história que eu penso, para que a história com a qual eu estou lidando, para que a história que nesse momento, sabe, a história que fala, pô, é isso que eu quero falar, ela não passe isso de novo, que eu acho que o Dor Fantasma ele teve alguma sorte assim, meio tanta, né, tanta dificuldade, a tanto azar de uma certa forma, no fim ele deu uma volta assim e chegou no ponto de ter sorte de novo, até no timing dele assim de leitura, né? E que ele sai e o momento, acho que do mundo e do Brasil em específico, né? Para ser lido e tudo mais e da minha vida, inclusive. Mas eu não quero arriscar isso tanto, sabe? Assim, eu quero mais, bom, eu tenho essa história, esse tema ele tem esse significado para mim hoje, ele tem essa intensidade, e eu consigo escrever enquanto ele ainda está assim, né? E consigo entregar enquanto ele ainda está assim, né? Porque o Dor Fantasma ele poderia muito facilmente ter perdido a validade, assim, ter realmente perdido enfim, o bonde da história, vamos dizer assim, como era a sensação que eu tinha ali em 2020 e 2021, né? É, então eu não quero que isso aconteça mais com as minhas histórias, né? Eu quero realmente, olha, eu tenho essa ideia, eu escrevo, e tá aqui, tá feito, e tá melhor, assim. E isso tem acontecido com alguns contos, que vai ser um livro de contos novo meu, né, no ano que vem. E alguns dos contos eu tenho reescrito também. E isso eu tenho sentido pela primeira vez, sabe, assim, de falar assim, puxa, eu tô escrevendo mais rápido essas novas versões, né, assim, com menos tempo, menos embate comigo mesmo, né, e eu digo mais rápido não é só pela velocidade, não, é por essa questão menos emperrado comigo mesmo, menos, fico, volto, sabe, assim, mais, poxa, eu vou com a história, sabe? Assim, ainda é lento, ainda sou devagar, ainda sou minucioso, mas assim, não é tanto, eu fico me degladiando comigo mesmo, né? Aquela coisa de ficar tensionando mesmo, friccionando. Então, e eu tenho gostado mais dessas novas versões do que das anteriores, né? Que eu fiquei anos ali em cima, sabe? Então, eu acho que agora sim, eu acho que é melhor, assim. E para mim é sempre é um dos embates principais, sabe? Voltar a escrever assim como se tivesse descobrindo aquilo pela primeira vez mesmo, sabe? Assim, tipo, escrever sempre, meu, como se eu nunca tivesse escrito nada, como se eu ainda, tipo, cara, meu sonho é escrever um livro, sabe? Aí eu Tem começo a tesão, escrever, né? sabe? Sabe, assim, exatamente. Eu busco muito isso e eu acho na literatura isso muito difícil de ficar recuperando, né? Porque ela é demorada. É diferente de uma música, né? Uma música, pô, você faz ali e uma tarde você faz, tá pronta, de repente você grava, manda para alguém ouvir, você ainda tá naquele, né? Naquela empolgação inicial, assim. A literatura, o próprio tempo de trabalho que se leva para ela, essa faísca inicial, você meio que perde, ela não se mantém exatamente, né? Então, para mim, é um pouco, eu fico perseguindo essa faísca, assim, pelo menos a lembrança da faísca, sabe? Cara, e para falar da dor alheia, porque você está Uhum, falando da sua dor das suas experiências e coloca isso no livro. Mas os personagens, as histórias são feitas de dores, né? Dores humanas, que nem sempre são uhum, as nossas, assim. Como que uhum. você olha a dor do outro? Eu tento olhar, que eu acho que tentei também nas histórias, assim, né? E eu acho que essa questão de buscar outros personagens que sejam diferentes de mim, em parte tem essa razão por trás também, né? Quase como se, em algum grau, né? Eu falei que, por exemplo, você escreveu essa história, né? Minha, assim, né? Um cara de 35 anos, tá? Parece que a minha dor, para mim, ela é menos significativa, né? Assim, quase como se ela fosse menos relevante, o que talvez seja até um viés meio incorreto. Então, eu vejo que talvez quando eu olho para as dores dos outros, ou mesmo quando a minha dor eu enxergo como aquela frase do Saramago, né? Eu sou o outro do outro, né? Assim, como associador do outro, né? Que aí volta aquela questão de transmitir, né? Assim, quer dizer, como é que eu transmito para quem lê essa dor do outro, que no caso é a que o Rafael quer abordar, né? Eu acho que essa é a busca também, né? Eu acho que é aí que a coisa se faz mesmo, né? Que eu acho que a literatura acontece, que a comunicação acontece. Então, para mim, é uma busca constante, né? Assim, tanto que a dor do Rômulo Castelo, vamos dizer assim, é isso, né? É uma dor de um outro que me parece falar.
melhor sobre a minha, né? Mas, de novo, remete a isso, porque não é só um disfarce da minha, é realmente porque eu sinto que, tipo assim, quando eu falo da dor do outro, parece que essa dor se amplia mais, eu não fico tão só na minha, tão... Né? Porque, assim, quando a gente fica só na nossa dor, embora seja importante, né, muitas vezes a gente, né, ter acesso a certas dores que outras pessoas não têm, mas a gente também corre um outro risco, que é o de perder também a dimensão disso, né, tanto para menos quanto para mais, né, se você, por exemplo, se alguém que sofre de aracnofobia tentasse falar sobre os perigos que as aranhas oferecem, talvez não seria a visão mais, né, mais adequada para falar sobre aquilo, né? Talvez ela poderia falar sobre o medo que tem de aranhas, mas objetivamente, talvez ela seja a pessoa menos adequada para falar ou para justificar por que as aranhas dão medo, esse medo todo, né? Então, acho que tem esses lugares, assim, né? Eu sei que está em voga, né? Muito dessa conversa, tipo assim, se você viveu, você pode falar, e se você não viveu, você não pode falar, mas eu acho que não é tão simples assim, né? Tem algo aí, não estou dizendo que deva ser absolutamente ignorada essa ideia por completo, tem questões relevantes aí, claro que tem, mas ela também não pode ser cair num absolutismo, assim, né? De, tipo, se você viveu, você sabe escrever. Que vai Não. limitar o escritor, né? Esse é o problema, né? Às vezes eu penso. Eu acho que por um lado limita alguns e por outro hiperdimensiona outros, né? Assim, quer dizer, de novo, vou voltar para a música, né? Assim, você pode falar assim, então porque você, sei lá, você sofreu, não sei, você é uma pessoa, sei lá, você é uma pessoa trans e sofreu transfobia. Então agora você pode escrever uma ópera sobre transfobia porque você sabe como é a sensação. Não, se você não souber escrever partitura, se você não souber nada de música, você não escreve uma ópera. Desculpa, você pode escrever talvez o libreto, porque você é alfabetizado, mas de novo é uma ferramenta. Mas não te dá a competência técnica em Não si, tinha né? gabarito para isso, né? Exato. E aí eu acho que na literatura, quando as pessoas levam só para esse lado, é um pouco subestimar que o trabalho literário é uma competência também, né? De novo, é um instrumento também, né? Então, assim, você pode ter mil ideias, você pode ter coisas muito legais, interessantes para falar, você pode ter uma vivência que, nossa, traga coisas muito boas, mas você também vai precisar dessa outra parte que é uma construção, né? Você precisa saber construir uma história, uma narrativa, de novo, como é que você transmite isso, né? Que é o grande, né, assim, é o grande métier da coisa, não é você ter a ideia todo mundo tem, né? E é questão de, pô, como é que eu consigo realmente erigir isso de forma que isso transmita bem isso que eu quero passar, né? Bem isso, cara. Eu comungo da sua opinião disso, assim. Uma coisa que a gente fala muito aqui. Cara, pra gente fechar pra reta final, você tem 3 livros e 3 prêmios, né? 3 livros premiados com prêmios importantes. Eu lembro que uma vez que eu estava lendo o livro Romancista como Vocação, do Murakami, não sei se você já leu esse Uhum. livro, e Ainda não. em algum momento ele fala do prêmio, né? Porque o Murakami é aquela pessoa, né? Que todo mundo Uhum. acha que em algum momento ele vai ganhar o Nobel de Literatura, até que virou até meme, né? Mas ele fala, ele divaga um pouco sobre isso, sobre as premiações. E quando a gente vê um escritor como você, com 3 prêmios diferentes, o Sesc, o São Paulo de Literatura e o José Saramago, sem saber a profundidade de cada obra, de cada criação, pode até ser presunçoso achar, nossa, o Rafael tem uma fórmula para ganhar concurso, né? Porque ele conseguiu ganhar 3 prêmios importantes, né? Por outro lado, entra nas discussões todas, né? Da disputa dentro do mundo artístico, qual obra é melhor, qual obra é pior. Os jurados do Prêmio José Saramago são maravilhosos, a gente sabe, né? Como que Uhum. você vê tudo isso que eu tô falando? Ai, ai. Eu não sei exatamente, sabia? Assim, é muito curioso, porque Você fica estudando os prêmios, lendo, assim. não, imagina, não, de jeito nenhum. Aliás, é engraçado, porque às vezes eu até costumo falar, assim, para as pessoas, né? Talvez tenha certos prêmios que têm um certo perfil, mas eu acho isso.
tão imprevisível, Tadeu, mas tão imprevisível, inclusive porque, por exemplo, o Prêmio Sesc, vou usar o Prêmio Sesc de exemplo, né? O Prêmio Sesc, para cada categoria, a cada ano, é uma dupla de jurados. Então, se você concorre na categoria contos, por exemplo, a cada ano vai ter duas pessoas que são os jurados finais, né? Tem um júri inicial, tem um júri final, duas pessoas são jurados finais. E essas duas pessoas mudam todos os anos. Então, assim, não tem como você. E você só fica sabendo quem são os jurados depois que, né, eles anunciam junto, ó, o prêmio ganhou, esse livro ganhou, e quem escolheu foram essas pessoas. E as pessoas são tão diferentes entre si, tão diferentes. Isso eu digo assim, porque eu também passei pela experiência de ser jurado, inclusive, né? Então, eu acho que não tem como. E eu lembro que acho que na época que eu concorri ao Prêmio Sesc, mas eu acho que eu já tinha mandado o livro, eu não lembro, assim, eu lembro que eu não mudei meu livro porque, enfim, porque eu tentei escrever o que eu achava que os jurados iam gostar, mas eu lembro que eu fui ler o que eu podia dos vencedores anteriores, né? Se eu não tinha já enviado o livro, eu já tinha escrito, enfim, e não mudei nada. Porque eu lembro dessa sensação, eu ia nas livrarias e eu falava assim, então deixa eu ver, né? Pegava lá, anotava os nomes de todo mundo que ganhou nos anos anteriores, na categoria de contos, e saía caçando nas livrarias. Aí pegava e lia. Aí eu lia, pô, sei lá, lia um livro X e tal. Falava, pô, é um livro mais assim, né? Mais barra pesada, mais sujão, né? Assim, pô, tem uma história que os caras, né? Sei lá, uma usuária de droga na rua, fazendo sexo no meio da rua, o outro é, sei lá, uns ladrões que entram numa casa, dão um tiro na criança, não sei o quê. Eu falo, pô, é bem, bem hardcore o negócio aqui, né? E agora, bem diferente do que eu escrevo, né? Não sei se eu tenho chance. Aí eu pegava outro. Aí o outro era todo lírico, assim, super poético, trabalho de linguagem. Eu falava, ué, né? São bem diferentes. Eu pegava outro, aí é completamente tudo. E quem quiser fazer isso com o Prêmio Sesc, eu acho um ótimo exemplo, porque vai ver isso nitidamente, né? Então, para mim, tem muito uma questão de. Eu sempre falo, é pegar o jurado certo na hora certa, sabe? Assim, porque, claro, assim, você escrever um livro que tem uma substância, que tem alguma coisa, né? Assim, não seja uma porcaria completa, que acho que tem algumas premissas, né, boas, assim, que eu tento fazer mesmo assim, sem pensar, né? Quando eu comecei a escrever O Dor Fantasma em 2016, o prêmio Saramago era para livros publicados até os 35, eu já tinha mais, nem que eu quisesse, eu tinha como pensar, Não foi vou escrever um livro focado, né? para o prêmio Saramago, sabe, com o perfil, não tinha como. Mas, assim, sempre tem uma coisa, eu procuro começar a história de um jeito bom, né? Eu procuro começar a história de um jeito que, pô, aqui a pessoa vai ler as primeiras páginas e já está dentro da história. Isso não é por marketing, isso é porque eu acredito que as histórias legais, interessantes são assim, né? Então tem um pouco isso, mas de resto é meio que pegar o jurado certo, porque assim, eu tenho certeza que se você mudar os jurados, mudam os premiados. Mas certeza, assim, e que se bobear, não sei se alguém já assistiu aquele filme 11 Homens e uma Sentença, aquele filme bem antigo, você já assistiu, Tadeu, você que é do direito, né? Assim, já Deve, e adoro. deve passar na faculdade, assim, É, sim. Eu assistia na faculdade, inclusive. olha lá, então. Que é aquela história, né? Um júri que está todo mundo convencido que a história né, a pessoa é culpada e uma pessoa do júri fala assim, eu acho que não é. E ele convence todo o resto que não. E eu acho que júris de prêmios literários pode acontecer. Se você mudasse uma pessoa, era outro livro, sabe? Assim, eu tenho certeza que tem gente que, se lesse os meus livros, eu falo assim, não, jamais esse livro pode ganhar. Assim como eu, mesmo quando fui júri, e tive a ilusão de que, bom, agora eu vou ser jurado, né? Agora, assim, os livros que eu li todos lá dos inscritos, falei assim, não, agora acho que vamos ser justos, porque esse livro aqui merece, aquele outro não, é uma porcaria. E, pô, e eu vi o livro que é uma porcaria, os outros jurados falaram assim, não, esse aqui tem que estar, esse livro é maravilhoso. Então, assim, eu acho que é muito isso, né? Cara, não tem receita, assim, não vai poder ser um jeito de ganhar dinheiro meu dar um curso de como ganhar prêmios literários, a não ser que eu fosse Você não quer muito. contar a fórmula do sucesso, pode falar a verdade. Tô guardando para mim. Não, imagina. Não, e outra coisa que eu falo, assim, né? Porque, assim, os prêmios que eu ganhei, eles aparecem.
mas eu perdi muito mais prêmios do que eu ganhei. Muito mais. Muito mais. Né? Então, assim, é que eles não aparecem, né? Talvez Não esse seja vira. o segredo para ganhar prêmios, perder bastante. Tá? Perder vários, é, assim, eu testei para vários, inclusive depois que, enfim, depois que eu já tinha uma carreira, assim, alguns eu tentei, assim, esses de inéditos e tal, é que eu não vou pôr lá, né, Não, não vai colocar na na, biografia. na, na, na orelha do livro lá, né, Dor Fantasma, Perdeu. vencedor do prêmio José Saramago, mas perdedor do prêmio X. Olha, ia ser uma orelha curiosa, hein, cara. Pô, mas deveria começar a repetir, ó, com o livro tal, perdeu o concurso tal, o concurso tal. Muito bom. Cara, obrigado pelo papo. A gente, pô, o papo voou aqui. Eu sou muito fã do seu trabalho, te admiro. Eu fiquei muito feliz de poder te conhecer mais, né? Sabendo os percalços que tiveram para compor esse livro maravilhoso. O pessoal de casa que está ouvindo, eu tenho certeza que muita gente vai ficar curioso para ler o livro e vale muito a pena. Espero te encontrar pessoalmente. Você já veio em Poços de Caldas, não já veio? Eu fui na Flipossos uma Nossa, vez, né? putz, há muitos anos, Eu não não lembro lembro, eu mais. não sei se alguém me falou que você veio aqui, Mas enfim, eu já fui algumas vezes já. já, né? Você mora em São Paulo, né? Moro em São Paulo. É. Quando vier, então você está convidado para tomar Oh, algo obrigado, especialmente. Espero te encontrar mais vezes e sucesso para obrigado. cara. Foi muito legal o papo. Pessoal de casa que quiser procurar você, como é que faz para trocar ideia, para te seguir, como é que é? Olha, um dos jeitos fáceis é entrar no meu site, que é rafaelgalo.com.br, né? Rafael com F, Galo com dois L's. É, lá tem os links para as minhas redes sociais todas, tem meu e-mail lá, inclusive, se quiserem escrever. Mas também nas redes sociais, estou no Facebook, no Instagram, também Rafael Galo. Acho que quando pesquisa, são dos primeiros resultados lá. Com certeza. Não, um rapaz simpático lá de cabelinho meio comprido, sou eu. Cara, obrigado, viu? Obrigado de coração. Pessoal de Obrigadão, casa, Tadeu. estamos aí. Quem quiser mandar dúvidas, sugestões, dicas, podcastrabiscos@gmail.com. As editoras que quiserem enviar sugestão de pauta, livro, também por e-mail ou na caixa postal que está aqui na descrição. É isso. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.